Bom dia, colegas vereadores, bom dia, público presente, mesa diretora, no qual eu saúdo em nome do presidente em exercício, Valdito Suburbão, corpo administrativo dessa casa, plenário e aqueles que nos escutam pelos diversos meios de comunicação. Eu vou começar o meu pronunciamento por onde o cabo Rubem terminou, pela visita, o uso da tribuna livre, pela reconhecida educadora do nosso município, pela grandiosa mulher que é, Maria das Dores Vidal, Bazinha. Fiz a saudação inicial e o meu respeito ao seu pronunciamento, à sua mensagem. O meu professor Hélio, com quem eu também aprendi, a gente aprende com muitas pessoas, trouxe uma mensagem aqui na tribuna que eu entendo não diminuir, nem ser diminuída pelo pronunciamento da professora Bazinha. Eu gosto muito da diplomacia, do respeito, de construir, entendo as divergências como ponto de vista de chegarmos a um entendimento comum, até porque a gente está aqui numa representação de escolher o melhor, ou algumas vezes de escolher o menos ruim, né, quando os pontos já estão pré-definidos. E a visita da professora Bazinha, quando ela trata sobre educação, eu não entendi que ela disse em momento nenhum, obrigado, que a educação do município está em frangalhos. Assim como ela tratou do esporte, da infraestrutura, da religiosidade, das raízes da identidade do nosso município, dos prédios públicos, da do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico. Fizemos muito e temos muito a fazer. Essa tribuna, como o próprio nome diz, é livre. Tribuna livre. É para quem está satisfeito, porque tem muitos que fazem aqui papel de radialista, simplesmente dando comunicação de alguns acontecimentos. Tem outros que criticam, tem outros que trazem projetos, tem também que ter o espaço daquele insatisfeito. Ou não? É só amém que nos leva para frente? E o amém que eu estou falando não é amém à gestão pública, ou amém até a mesa diretora dessa casa, ou a um colega, de jeito nenhum. O amém que eu estou dizendo é até interno, é um amém pessoal. Você diz amém para si, você está contente consigo mesmo, ou você está numa constante evolução? E partindo desse princípio, eu vejo a visita da professora Bazinha como muito positiva. Fizemos muito, é verdade, na cultura, no desporto, mas também temos muito a avançar. De todo modo, eu acredito, e é um olhar pessoal, que a mensagem, professor Hélio, talvez não precisaria ser tão forte, digamos assim, porque me pareceu um confronto, apesar de eu entender também que não foi, eu sei do seu respeito, sei do respeito da professora Bazinha, mas eu queria enaltecer isso, a tribuna livre, como um mecanismo, uma ferramenta de liberdade do povo. E foi justamente isso que eu falei sobre a visita dela, uma visita livre, daquela pessoa desimpedida que pode olhar para o nosso patrimônio histórico e dizer que o município merece alertar. E temos a Lei 2.334 de 2021, que estabeleceu os parâmetros e disciplinou o que pode ser feito com o nosso patrimônio histórico e cultural. Inclusive processos do Conselho Municipal, no Conselho Municipal, na CEPURB, foram instalados a fim de proteger a nossa área de interesse cultural, patrimonial do nosso município. O primeiro processo de tombamento, o prédio do Casarão dos Osternes, Cônego Bessa, número 1, onde funciona a Academia Limoeirense de Letras. Hoje estamos no processo de levantamento do material acerca da Câmara Municipal, do CVT, da Capela de Santa Luzia, no Espinho. Por quê? Porque tivemos demolições irregulares aqui no nosso centro histórico. É um cuidado. E precisamos fortalecer esse cuidado? Eu entendo que sim. Inclusive de forma acelerada. Por quê? Porque houve um prejuízo muito expressivo, muito significativo na destruição das características da nossa Limoeiro do Norte de 100 anos atrás. E precisamos preservar isso. Quando se fala no esporte, Limoeiro, berço do nosso esporte. Há 3 décadas atrás, a gente estava no cenário televisivo, esportivo, nacional. Hoje não estamos.
se compararmos a 3 décadas atrás. Mas se a gente comparar uma década atrás, hoje nós voltamos a andar no caminho do avanço. Portanto, essa fala moderada de conseguir equilibrar os avanços e não dizer que está tudo perfeito, mas também reconhecer, às vezes, uns filigramas que podem trazer, e essa é a minha percepção, de acolher como bem-vinda essa mensagem positiva no sentido de que todos os limoeirenses olham para a nossa cidade nessa perspectiva de colaboração, principalmente uma cidadã da envergadura de Maria das Dores Vidal. Portanto, todo o meu reconhecimento e a minha positividade à sua participação. Pois não, professor Hélio? Vou dizer que olhando para a Bazinha já foi, né? Mas eu gostaria, viu, George, concordar com o senhor, que quem vem à tribuna fala do que quiser. Agora, eu não posso, Valdemir, permitir que eu, sabendo do que está acontecendo nas diversas secretarias, eu não posso restabelecer a verdade. Esse é o meu papel aqui também. Senão eu estaria sendo desonesto com aquilo que eu penso. O vereador Rubens, eu entendo perfeitamente, ele me colocou agora na condição de duelar com ele aqui. Eu não vou fazer isso, certo? Agora, reconheço na professora a grandiosidade que ela tem, evidenciei isso na primeira fala. Não há aqui uma questão pessoal, mas essa casa é política. E como sendo uma casa política, precisa ter o contraponto. E eu sei o que está sendo feito nas várias áreas da administração pública. Então, vereador, lhe agradeço muito pela oportunidade de esclarecer a situação. Não há nada de pessoal. Não há nada de pessoal. Nunca houve, certo? É a questão meramente política de restabelecer a verdade. Procure nas secretarias, Rubens, que você vai encontrar tudo isso que eu falei. Obrigado, professor Hélio. Só reafirmando aqui a minha fala, nesse sentido de que entendo que o que a professora Bazinha disse aqui não diminui em nada a ação das nossas secretarias de educação, de desporto, de cultura. O que ela trouxe foram mensagens que podem fazer essas secretarias melhorarem. Assim como entendo que a fala, em contrário, não diminui a própria Bazinha, né? São pontos que a gente deve juntar para fazer o Limoeiro ainda melhor. Sobre os requerimentos da semana, eu apresentei aqui uma repetição para que seja patrolado o bairro da Pitombeira. A gente sabe da dificuldade dos moradores daquele bairro, que anseiam também há décadas pela pavimentação. Sabemos do problema que envolve que a incorporadora não fez a devida infraestrutura no bairro, mesmo tendo recebido as cartas de anuência do município, com as obrigações da legislação federal que trata sobre iluminação, está lá mal dimensionada, sobre pavimentação em paralelepípedo, meio-fio, e traz um transtorno muito grande aos moradores que muitos, não compreendendo a responsabilidade do incorporador, transfere 100% da obrigação ao município. Pelo menos nessa reorganização, já que a gente sabe que teve um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, possa ser feito um patrulhamento e um melhoramento nas ruas daquele importante bairro do nosso município. Assim como também fizemos um requerimento para que possa ser feita a iluminação nesse corredor que leva o sítio Ilha até o bairro Antônio Holanda, um canal de trânsito muito forte, muito intenso, colega vereador Valdemir, de ligação aqui do centro da cidade para o bairro Antônio Holanda, muito utilizado, e ali depois do Parque Ferreira de Andrade não tem iluminação nenhuma, às escuras. Muitos trabalhadores que vêm no período noturno também terminam suas atividades e usam esse corredor, se sentem inseguros e pedem para que seja feita uma extensão. Não é muito grande a área, e aqui os nossos pedidos para que isso possa ser feito. O nosso mandato tem trabalhado algumas políticas de fortalecimento do direito da mulher. Apresentamos aqui, num primeiro momento, a criação da Medalha Maria de Luz Pinheiro, que muito mais do que estimular, ela fortalece a política de direito da mulher, enaltecendo grandes
feministas, grandes mulheres que passaram pelo nosso parlamento, mas também que criaram, que ajudaram a fortalecer a nossa cidade. E nesse avanço dessa política, a gente tratou aqui sobre conselhos setoriais municipais, sobre a Guarda Maria da Penha, nessa política de fortalecimento também aqui da Procuradoria da Mulher, com os colegas dessa casa. E nesse momento a gente pede para a Secretaria de Educação possa criar a Semana Escolar de Combate à Violência Doméstica, cumprindo um dispositivo legal federal, trazendo inclusive, professor Hélio, nesse momento de ampliação das atividades escolares, do tempo integral, poder inserir isso na grade. A gente que tem tanto falado aqui sobre condicionamento humano, sobre políticas de construção de personalidades, e ter essa disciplina, ter esse material dentro das escolas é a forma que a gente pensa que melhor faz condicionar pessoas, né, num comportamento mais respeitoso, mais educado, portanto, facilitando a vida, né, da mulher. Nós, agora, recente, apresentamos um projeto nessa casa de ecoterapia, o tratamento para pessoas com deficiência. Estivemos próximo da SEV, do Centro de Ecoterapia e Tratamento do Vale do Jaguaribe, para que, junto com a APAI, desempenhasse essa atividade e também o fortalecimento com a Prefeitura Municipal. Hoje, pela manhã, felizmente, tivemos a resposta de que a equipe da ecoterapia vai entrar em atividade. Isso... Eu já estava para lhe pedir desculpa se eu estou lhe atrapalhando. Tá? Tá. Obrigado. A ecoterapia, um projeto de saúde pública, uma política levada para os deficientes do nosso município, e aqui, em parceria com a APAI, com a Secretaria do Município, tivemos a informação hoje sobre a disponibilidade da equipe de fisioterapeutas, psicólogos, para que a gente possa desenvolver essa política. Portanto, trazendo a mensagem que a APAI estará acolhendo. Estaremos em tratativa em breve com a Associação de Pais de Autistas, levando mais essa ampliação do serviço da saúde pública, especialmente para os deficientes daquela comunidade. Também trazemos, nesse momento, um registro importante da conquista, podemos falar assim, de uma vitória do mandato. Nenhum município tem um projeto para o esporte tão específico, tão fortalecido como é o ProEsporte. Vários deles têm políticas de incentivo, tem Bolsa Atleta, como chama, mas o incentivo fiscal, no modelo que existe em Limoeiro do Norte, pensado pelo nosso mandato e construído com as equipes esportivas daqui de Limoeiro, não existe em canto nenhum. O ProEsporte contempla, com incentivo mensal de trato sucessivo, todas aquelas modalidades individuais. E por que o apoio à modalidade individual? Justamente porque os patrocinadores, os veículos de comunicação, os entes públicos normalmente fortalecem as equipes coletivas pela maior visibilidade, pela publicidade que tem, pelo retorno mais facilitado, deixando às margens as equipes de modalidades individuais. E foi isso que a gente pensou em construir em Limoeiro. O ProEsporte já é uma realidade. Nós temos 35 atletas recebendo o incentivo fiscal no município de Limoeiro do Norte. E, para nossa alegria, nós tivemos uma reunião na semana passada, acompanhando esses atletas que foram credenciados, que estão já recebendo esse incentivo, e vários deles foram participar de uma maratona no Rio Grande do Norte. Um evento que gerava índice na Confederação Brasileira, e tivemos lá um estouro de resultado de Limoeiro do Norte. Inclusive, muitos deles são atletas do ProEsporte, gente que se dedica, gente que trabalha, né? Atleta amador, mas que corre pelas madrugadas, que tem dificuldade para pagar a sua academia, o seu suplemento. E aqui eu queria registrar nominalmente esses atletas que levam o nome de Limoeiro aos pódios mais altos do Brasil, até internacionalmente também.
e voltam na sua bagagem trazendo troféus. Aqui o nosso registro na categoria de 50 quilômetros, primeiro lugar geral, Júlio Gadelha, atleta amador daqui de Limoeiro do Norte. Também nos 50 quilômetros, quarto lugar geral, Marcelo Ítalo. Primeiro lugar na faixa etária, aqui uma família, a família Regis, toda premiada em primeiro lugar na sua faixa etária. Socorro Menezes, esposa do Humberto Regis, também um amigo, corredor, maratonista, entusiasta do esporte. E as suas filhas, né, Clarice e Cândida Regis. A Clarice campeã também na faixa etária e o Alisson Guimarães. Na faixa etária também, um outro entusiasta do esporte, professor, atleta amador e que tem se desdobrado para fortalecer a corrida de rua em Limoeiro do Norte, o Vandré Gégero Brasil, né, policial aqui da nossa cidade, um querido atleta, uma fortaleza desse esporte. E nos 100 quilômetros, surpreendentemente, o nosso querido Erenilson, né, aqui da ilha. Outro dia ele me disse, quando falarem da ilha, defenda, a ilha não só tem coisa ruim não. Tem coisa boa, inclusive tem a minha queijaria, de fato, muito bom, Erenilson, meu abraço, parabéns pelo esporte. Erenilson, para quem não lembra, foi aquele que no ano passado, no aniversário da cidade, correu os quilômetros que festejavam aquela data, 123 quilômetros. Esse ano, agora ele correu os 100 quilômetros em Natal. Ele tem o índice da seleção brasileira, se não me engano, o sexto, sétimo e o melhor índice do Brasil nos 100 quilômetros. Foi primeiro lugar em Natal, no masculino, e no feminino, 100 quilômetros, Cândida Regis, filha de Humberto, feminina daqui de Limoeiro. Então, nossos parabéns para essa turma que tão brilhantemente leva o nome de Limoeiro. E, olhando para eles, conversando com ele, foi que o nosso mandato pensou em como fortalecer essa turma. Então, isso é o que a gente pensa, criar políticas públicas, levando para a nossa comunidade algo mais alegre, algo mais social. Sobre os requerimentos, eu gostaria de deixar um aqui, que é dirigido à Secretaria de Infraestrutura. Nos chegou agora há pouco uma demanda, eu gostaria de registrar, de uma ONG, ainda informal, que faz essas atividades com animais de rua. Ela fica localizada ali na Canafístula, diversos animais são recolhidos, são tratados, alimentados, e fica ali naquela estrada, na Canafístula, a estrada que liga ao São Raimundo. E eles estão colocando lá o lixo deles para fora, e já tem mais de um mês que não é recolhido, está sendo acumulado, está devidamente acomodado. A gente teve essas informações, inclusive com imagens, e a nossa solicitação para que o carro do lixo possa fazer essa limpeza, né, atendendo o requerimento. Por fim, a nossa alegria nessa semana, a equipe do Estado revisitou a Praça das Populares, recebi a mensagem, estive lá presente, fazendo os últimos testes na iluminação. Nós que tanto pedimos também, né, várias pessoas cobram ainda, quando o meu papel nessa cidade, né, se limitava ao de cidadão, hoje a gente representa e fala pelos outros, lá ainda na candidatura cobrávamos muito, durante o mandato muitas vezes cobrando, e a praça está devidamente concluída, os reparos da iluminação pública, da iluminação da praça já foram devidamente feitos, vai ser feita a limpeza nos próximos dias para entrega ao município, e a inauguração tão logo chegará, podendo levar para o bairro da Pitombeira, Zé Simões, bairro João 23, Monsenhor Otávio, todo aquele entorno, eucaliptos, mais lazer, mais segurança, algumas atividades já estão lá sendo desempenhadas, e aqui a nossa felicidade de participar desse momento da cidade, e sem dúvida estaremos lá festejando nessa grande inauguração que em breve chegará. Bom dia e bom trabalho a todos.